Graça, a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Estarei trazendo esse dia a última parte do Evangelho de Marcos, capítulo 13. E o título: A Grande Tribulação. Nunca houve e nunca haverá tão grande aflição. A tua ajuda, direção, Espírito Santo, eu peço que nesse momento eu abra mão desse roteiro que eu fiz, acredito até que orientado pelo Senhor, mas a liberdade é total para que o Senhor faça conforme o Senhor quiser aqui nesse lugar, Senhor. A prioridade é do Senhor, para fortalecer, para alertar, para avisar o teu povo, instruir, ajudar, animar e ensinar como lidar, Senhor meu Deus, em tempos difíceis, para amadurecer, para libertar, mas também trazer esperança, Senhor, para curar, trazer alegria da Tua presença. Estende as Tuas misericórdias sobre a família de cada um, sobre a casa de cada um dos Teus servos e servas desse pequeno aprisco, aqueles que estão assistindo, esteja abençoando, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado, testifica esta mensagem aos corações. Eu te agradeço no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero desejar aos novos inscritos que sejam bem-vindos, bem-vindas nesse pequeno aprisco. Fique à vontade para comentar, pedir oração e também orar conosco. Nossa irmã Marli Goulart, a paz de Deus e do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe hoje e sempre cada um. Eu respondi: a paz do Senhor, irmão Jesus, irmã Marli, seja abençoada tu e tua casa. Nossa irmã Leide Noura, tá sumida, irmã. Oi, pastor, a paz do Senhor, estou bem, e você? Então, eu respondi: glória a Deus, feliz pelo fato da irmã estar bem. Deus te abençoe e te guarde. Nossa irmã C. Cristina, na minutagem 9h47, olha a seriedade disso. Nós não estamos preparados para sermos perseguidos. Não, a gente não estamos, não. Presta atenção. O evangelho pregado hoje em dia nas igrejas não prepara o crente para esse momento. Não prepara, não. Não prepara mesmo. Porque até mesmo é ensinado que não vai haver esse momento. Essa é a realidade. Por esse tempo de perseguição que virá, quem dera se as pregações como esta daqui estivessem nas igrejas. Realmente, nós vamos continuar orando, buscando a Deus, pedindo para que isso aconteça. E quem sabe usar a irmã, né? Passando por algo parecido por parte de um familiar querido, eu e minha mãe estamos passando, né? E olha, irmãos, dói muito. Chegou a nos assustar, tamanha seriedade que é você ter alguém dentro do seu grupo familiar que está disposto a fazer algo para prejudicar você somente porque você é cristão e nem começou ainda a perseguição. Não começou mesmo, não. Começou não, mas... Deixa eu ler aqui a resposta. Então, eu respondi: amém. A irmã me passa o nome por e-mail. Eu estarei intercedendo, como atualmente intercedo pela minha família. Creio que uma boa pedida de oração é pedir ao Senhor que eu converta, como Paulo só entendeu depois de convertido. Tem situações, irmãos, que a pessoa só entende quando passa. Entendeu? Então, por exemplo, né? É isso mesmo. Você sabe que você tem aqui um aliado, né, em Cristo, né? Tanto você como a irmã Iva e todos os demais aqui do canal têm. Agora eu preciso saber, né, da situação. Eu posso interceder seu nome. Posso. Mas é aquela história, né? Uma coisa é você chegar, eu intercedo de madrugada, tem que jejuar, todos nós precisamos jejuar, tem que jejuar especificamente, nem que seja um dia só, especificamente. Sexta-feira agora eu vou entrar no outro propósito de jejum, então é um dia convidativo, até meio-dia só, específico. Orar por essa pessoa, porque a oração, não no sentido de Deus castigar, ninguém ora assim, a irmã sabe disso. Nós cristãos salvos, nós não oramos assim, mas vamos entregar, né? Para quem sabe, né? Quem sabe o Senhor Jesus resolve chamar essa pessoa aí para... Não, vem cá me conhecer, vem. O que ele fez com Paulo? Vem cá, Paulo, você está me perseguindo, é? Agora você vai ver como é que é bom esse lado de aqui. Vem aqui para tu conhecer. Coitado de Paulo, como sofreu, Senhor. A gente não está pedindo sofrimento para ninguém não, tá, irmãos? Mas só para entender, né? Tá entendendo? Só para entender um pouquinho.
né, do que é a pessoa se virar contra você sem nenhuma causa, só porque tu, né, é servo, é serva do Senhor Jesus Cristo, né? Isso aí é terrível, nos dias de hoje tem tudo quanto é lugar. Mas eu não entendo isso aqui como realmente, como a irmã já viu mesmo, não começou a perseguição, isso aí é o inimigo que se levanta dentro da pessoa, e aí faz a pessoa começar a ferver de raiva, entendeu? Ou de inveja, seja lá o que for. Seja o que for. Né? Pessoas que têm prazer em prejudicar pessoas. A palavra de Deus nos fala a respeito do mistério da iniquidade, né? Da injustiça. O mistério da injustiça, né? Chegaria o tempo, eu creio que nós estamos vivendo essa época, né, do mistério ou ministério da injustiça. E só oração, irmão. Por que funciona? Porque nós não, exatamente porque não entramos ainda nessa situação aí, entendeu? De começar aí o negócio, né? A chamar até título aqui da mensagem, né? Grande tribulação. Ainda não começamos. Creio que realmente nós não começamos, porque a gente está tendo liberdade, né? Funcionando aqui a internet, tem água, tem luz dentro de casa, né? Tem comida. Então, irmã, vamos levar realmente isso muito a sério, vamos orar para interceder, porque o que me veio foi isso, vamos pedir ao Senhor para converter essa pessoa, para converter. E o Senhor tem os meios de converter. Paulo foi de um jeito, já o centurião, como é que é o nome do centurião mesmo, senhor? Eu esqueci o nome dele. Ai, meu Deus, esqueci. Meu Deus, veio e fugiu de novo. Está lá em Atos capítulo 10. Vamos lá, vamos ver o nome dele. Cornélio. Você lembra? Cornélio. Então, tem diversos tipos de conversão, né? Então, a gente vai pedir que o senhor faça da maneira, mas não é uma boa ideia. Imagina, mais uma pessoa, né? Para poder estar lá cantando hino, louvor, né? Que coisa boa, né, irmãos? É isso aí. Na minha família também estamos precisando, entendeu? Estamos precisando. A última vez que veio os parentes aqui na minha casa, eu até falei no vídeo, veio com umas conversas afiadas aqui dentro da minha casa. Não deixei não. Gostou não, mano. Conversar aqui, veio doutrinar. Veio doutrinar. Aqui dentro da minha casa, debaixo. Não, irmão, aí não prestou. Né? Mas, é claro, no nível, né? Não, porque a Bíblia fala. Não tem isso na Bíblia, não. Não tem, não. Isso aí é invencionice da tua mente. Isso não existe. Né? Então, na lei, você, quando for acusar alguém, você tem que provar. A mesma coisa aqui. Você mostra onde é que está, porque não tem. Não, porque não é isso, é porque não é isso nem aquilo. Não tem. Entendeu? Isso é invencionice de vocês. Vocês estão inventando essa conversa fiada aí que não existe na Bíblia. Ele estava do lado da filha dele, mas lamento muito, né? Filho, eu sinto muito. Mas, ao meu lado, tinha minha família. E aí, graças a... É bom, irmão, ter conhecimento da palavra, porque no embate, né? A gente não vai ficar discutindo religião nem nada demais. No embate, porque outra coisa que a gente pega muito aí, irmãos, porque na Bíblia só tinha Adão e Eva, né? Então, como é que teve esse monte de gente? Vai lá e não vê lá nos versículos abaixo, não lê, entendeu? Que teve filhos e filhas. Aqui ali diz, né? Teve, como é que Adão e Eva teve Caim e Abel, né? Então, como é que procriou e estava lá até lá? Filhos e filhas. O povo não lê a Bíblia, aí já viu, né, irmão? Então já falei muito. É para te dizer que eu estou do teu lado, tá, irmã? Conta comigo aqui, que a gente vai interceder nesse negócio aí. Isso aí me doeu. Isso aí é porque a gente pega como se fosse na gente. Meu Deus do céu. Porque tem que ter equilíbrio, tem que ter amor. Como a irmã falou, dói por que dói, irmã? Porque a irmã é cristã. A irmã sente. Né? Então dói, porque alguma coisa que está fazendo, né? Que não deveria. Então, né, a pessoa está fazendo o que não deveria fazer. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Sim, nas minhas caminhadas por aí, porque eu deixo meu testemunho. Essa irmãzinha aqui, eu não sei se ela é irmãzinha, mas
o nome é Crochê para Meninas, é o canal dela. Aí ela disse assim, obrigado, irmão, seu testemunho me ajudou bastante. Foi um testemunho que eu contei sobre o Espírito Santo e testificou lá no coração dela. E também a Cícera, meu Deus, que testemunho forte, Deus é o Deus do impossível e tudo pode fazer. Glória a Deus a respeito do testemunho de eu ter morrido e ter voltado. Hoje, dia 11 de agosto de 2026, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 15. O Senhor Jesus continuando ali, né? Explicando ali para os discípulos, 2000 anos atrás, né? O que vai acontecer lá na frente. Versículo 15. E o que tiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. E o que tiver no campo, não volte atrás para tomar suas vestes. Mas aí das grávidas e das que criarem naqueles dias, né? Então, aí das grávidas, é um aviso, um alerta, aí das grávidas, das que criarem naqueles dias. Né? Uma coisa assim muito... Primeiro, como é que tu vai correr, né? Porque ele vai ver aqui que ele manda fugir, né? Então, como é que tu vai correr, né? Com barrigão, com criança, é um problema sério. Versículo 18. Orai para que a vossa fuga, olha, começou a falar de fuga, não suceda no inverno, porque não haverá porque naqueles dias não haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, porque foi abreviado, porque eram 7 anos, ficou, né, em 3 anos e meio, né? Nenhuma carne se salvaria. Há aflição, porque a perseguição, a grande tribulação são 7 anos, mas com aflição e perseguição são 3 anos e meio, é o que a gente entende. É isso, porque foi abreviado. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias, por causa dos eleitos. Ó. Então, para quem não precisa ter se formado em Harvard, não precisa se formar em teologia, né? Tá lendo aqui, subentende-se que os eleitos vão estar naqueles dias ali, né? Tá aqui, implícito ou não implícito? Vamos ler de novo. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, né? Da aflição tal, versículo 19 traz, que dias são a aflição tal. Nenhuma carne salvaria, mas por causa dos eleitos, olha quem vai estar lá, irmãos, eleitos, que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, os eleitos vai estar ali, tá, irmãos? Eleito, hein? Irmão. Então, nós precisamos entender que vão ser dias difíceis. Quando a gente abre o livro de Apocalipse, né, tá, inclusive, mais uma vez eu quero falar aqui, tá os 22 vídeos, né, um vídeo por capítulo, eu fiz durante 6 meses aqui, todo domingo, tá aí no canal, né, se quiser conhecer um pouquinho mais, porque foi o Espírito Santo que me ensinou, eu não tenho dúvida disso, mas me ensinou lendo a Bíblia, tá, irmãos? Ensinou lendo a Bíblia, eu estava dormindo, aí veio lá, a revelação, não foi nada disso, foi lendo a Bíblia, e aí eu fui me esforçando para vir aqui, e aí ele foi, como faz até o dia de hoje. Eu me coloco aqui para me ensinar aprendendo, né? Eu ensino aprendendo. É assim que o Espírito Santo faz. Não é que eu sei nada, mas o Espírito Santo, ele me orienta. Obrigado, Espírito Santo. Então, nós vamos ver aí no capítulo 13 de Apocalipse, por exemplo, e quando o negócio ficar esquisito mesmo, que o anticristo vai mostrar a cara, né, dizer que é ele, até então ele vai ficar subentendido, vai fazer a cor daqui, a cor dali, uma coisa aqui, outra ali, vai, né, implantando, o sistema já está em ação aí, porque o mundo quer o anticristo. Quantos líderes aí você ouviu, né, de nações falando, né, uma nova ordem mundial, quantos? Então, ele vem e vai determinar, num determinado momento, ele vai decretar que não se compra nem se vende se não tiver a marca. Aí realmente a coisa pega. Aí a coisa pega, porque quem não se preparou, como é que vai se preparar? É como se eu estivesse aqui ouvindo a pergunta. O irmão acha que isso vai acontecer quando? Olha, eu não posso falar isso, né? Mas eu posso ter minhas ideias, não ensinar, não fazer
doutrina em cima disso, mas eu imagino que nós tenhamos aí uns 3 anos. É o que eu imagino, uns 3 anos, para se preparar. Eu imaginava que começaria ano que vem, né? Mas eu estou sendo um pouco mais otimista. Não querendo assustar ninguém não, tá, irmãos? Aí a pessoa se assusta se quiser, porque eu estou, tipo assim, só posso confirmar isso mediante a reconstrução do templo, né? Então, se ano que vem você me perguntar, quando é que o irmão acha que vai ser? Eu vou falar 3 anos, porque eu só vou falar com certeza na hora que o templo for construído. Aí a gente fala, ó, 3 anos, tá? Porque o templo não foi reconstruído, então eu vou dar 3 anos. Aí ano que vem não foi reconstruído, é 3 anos. É 3 anos, eu vou ficar falando 3 anos. No momento que o templo é reconstruído, 3 anos. 3 anos. Para que o negócio aperte. Embora isso não quer dizer que a gente não vai ter, né? Como, por exemplo, o pessoal fora aqui do Brasil está tendo um problema muito sério de liberdade religiosa. Irmãos. Não pode falar de Jesus, não pode pregar Jesus, não pode, enfim. Quantos países aí nessa situação? Meu Deus do céu. Mas o que vai culminar realmente é esse aí, né? O ponto do... Embora está tudo pronto, eu mesmo deixei 2 vídeos aí falando a respeito disso, está tudo pronto para ser reconstruído o templo, né? E no momento que for reconstruído, a gente tem esse tempo aí para poder ter um lugarzinho lá no meio do mato, entendeu? Por quê? Porque os primeiros 3 anos e meio, né? No caso 3 anos, vamos botar 3 anos, não vai haver perseguição, né? E mesmo depois que termina os 3 anos, a perseguição, na minha ótica, né? Isso não foi revelação, não vejo isso na Bíblia, a não ser a marca, né? A marca está na Bíblia, a marca está. Mas é tipo assim, vão começar pelos grandes centros urbanos, entendeu? Então você... bem lembrado, Espírito Santo, bem lembrado. Existe uma previsão aí do dinheiro, papel, moeda aí até 2036. Eu não acredito. Eu acredito que vai ser cancelado antes, né? Até mesmo porque, por causa da pressa que o inimigo tem. O anticristo só não se manifestou ainda porque tem um que retém. A Bíblia, né? Tem um que retém. Porque na hora que não tiver o que retém, não vai se revelar. Aí a coisa, entendeu? Vai se revelar, mas a princípio ele vem como um bom moço, para poder ganhar confiança, entendeu? E aí, aquela coisa, né? Quem é que é inimigo de Cristo? Aí vai se aliar primeiramente contra os inimigos de Cristo, né? E formar uma nova religião. Vamos estar preparados para tudo isso. Com muito engano, com sinais, com maravilhas, que vão enganar muito crente. Então vamos estar preparados para isso, não é momento da gente guardar rancor, não pode guardar rancor. Um dia desse aí, eu tive uma prova, irmão. Meu Deus do céu, que prova. Ai, que prova. Eu fiquei tão chateado com uma pessoa, irmão. Mas tão chateado, só que eu não dei uma palavra, né? Eu não dei um pio. Fiquei muito, mas muito chateado, muito. Como há muito tempo não acontecia comigo. O que eu fiz? Madrugada, irmão. Senhor, por favor, faça algo que apague tudo isso de mim, Senhor. Por favor. Mas não deu outra. Não deu outra naquele dia mesmo. Sem ao menos esperar a pessoa ali na minha frente, coisa e tal, conversando como se nada tivesse acontecido. Eu falei, isso é Deus, esse é Jeová. Eu conheço essa forma. Isso é resposta de oração. Ele limpou tudo. Não ficou nenhuma raiz de amargura. É claro que a gente agora, né, também fica... Sabe até onde pode pisar, né, irmãos? Sabe até onde pode pisar. Então, é aquilo, né? Não vou escrever tudo que você fala, ou seja, não vou levar como contrato. Eu vou acreditar, mas é que nem exatamente, que nem o Senhor Jesus, ele ensinou o quê? Mansos como pombas, ou manso, mas prudente como serpente. Vocês já pararam para pensar? Que o Senhor Jesus manda seguir o exemplo da serpente para ser prudente? Pensa nisso. Prudência, irmão, nós temos que ter prudência. Então tá, tá bom. Confirmante, verificante.
Pode me emprestar teu nome para fazer. Vou emprestar o nome, não, irmão. Emprestar o nome, não pode não. Não pode não. Posso não. A Bíblia diz para não emprestar. Está em Provérbios. Você vai ser fiador? Vai, olha, se fosse você, não seria não. Tá lá em Provérbios. Onde é que está? Senão fica só eu falando aqui. Deixa eu lá buscar onde é que está, peraí. Provérbios capítulo 6, versículo 1 a 3. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te. Já que caíste nas mãos do teu companheiro, vai e te humilha, importuna o teu companheiro, não dê sonos aos teus olhos, nem deixe adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador. Que coisa difícil, irmão. E como a ave da mão do passarinheiro. Oh, meu Deus, o passarinheiro é profissional, tá a ave na mão para deixar escapar. Não deixa não, irmão. Cuidado. Não, você é teu fiador, cuidado. Toma muitas inimizades acontecem por causa disso. Aí a pessoa que está contando, né? Fica desempregado, alguém fica doente, muitas coisas acontecem. Uma firma que fecha, muitas coisas aí, tudo, a não ser que você já vá ser fiador sabendo que vai pagar a dívida. Só, entendeu? Dentro do teu coração, se não puder pagar, eu vou pagar. Aí pronto, aí não tem veneno de cobra, aí não tem problema. Mas fora disso, foge, cai fora, pula fora. É problema. Então, a palavra diz que a grande tribulação, ela vai, né, ter essa situação de não comprar, não poder vender. Então, antes você se prepara, né, porque vai ter um tempinho aí para se preparar. Mas eu creio que Deus vai fazer isso com o povo escolhido dele, não é com qualquer um, não. O povo que está distraído, oba-oba, né, pedindo dinheiro na igreja, pix e fama, etc. Não vai perceber, não, porque até mesmo, né, eles não acreditam que Jesus vem hoje e amanhã. Nós não acreditamos, não, irmão. Porque se acreditasse, eles consertavam a vida deles. Essa é a realidade. Eles estão repetindo aquilo que o povo quer ouvir. Essa é a verdade. Obrigado, Espírito Santo. Me perdoa a exaltação. Mas essa é a realidade. Eles falam sem crer. Olha, Jesus vem hoje, Jesus vem amanhã. Se viesse mesmo, ele vai vir, é claro, né? Mas depois que, como diz ali Paulo, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 4, né? Depois que vier a apostasia e se manifestar o filho do pecado. Então, são coisas ruins. E versículo 20, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Na esposa dos eleitos que escolheu abreviou aqueles dias, né? Tá aqui. Então os eleitos vão estar lá. Mais uma, né? Versículo 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Por quê, irmãos? Por quê? Até então, a gente pensava que eis aqui o Cristo, fosse esse Zé Mané aí que andam aí dizendo que é Cristo, que a gente viu diversos aí, comedor de feijão aí, pecador, nojentos, dizendo que é Cristo, sabe, da náusea. Não é essa turma aí não é isso não, irmão. Não são esses pobres coitados, não. Coisa muito séria. O Cristo se manifestou num lugar tal, como grande profeta, está endossando, lá no Oriente, hein, irmão? Pista, lá no Oriente, hein? Está endossando o Messias que chegou. Então, o Cristo, que vai ter um outro nome, tá? Jesus já tem um outro nome ali para eles, tá bom, irmãos? Tá? Então, Jesus vai outorgar a obra do Messias, porque Jesus aqui para eles é só um profeta, tá? Mas que nasceu da Virgem Maria.
E estão fazendo esse acordo lá no céu, todo mundo olhando os dois lá em cima. Que milagre, hein? Tudo ilusão de ótica, tá, irmão? Tudo jogo de imagem. Tem que ficar esperto. Porque isso vai ser, como é que é o nome do projeto Bluebeam? Projeto Bluebeam é um desses projetos aí, mas tem coisas mais sofisticadas que já chegaram para enganar o povo. Vai enganar o povo, vai enganar mesmo, enganar crente, enganar, enfim. Então é isso, vão dizer, tá, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Meu Senhor Jesus, olha aqui outra pista, tá? Os escolhidos vão estar aí na época da grande tribulação, tá vendo? Tá aqui, ó, os escolhidos. Ó, quem vai estar, hein? Tal como é que a Bíblia vai revelando quando a gente examina, né? Obrigado, Espírito Santo. Essa nem eu tinha. Obrigado, senhor. Nem eu, até parece até que é alguém importante, né? Nem eu é porque eu deixei, né? O Espírito Santo que revela. Faz esquecer. É melhor não escutar muito, não, né? Senão eu acabo me enrolando. Então é isso. Versículo 23. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. O que ele está dizendo aqui? Depois vocês não venham me dizer que eu não avisei vocês. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Eu predisse tudo a vocês, mas vocês não leem Bíblia, vocês não examinam, só querem ficar trocando figurinha lá no Facebook, conversa fiada. Glória, eu recebo, eu vou profetizar, obrigado, Senhor, eu recebo, sai recebendo que nem cabe. Acaba aquele show todo ali, está lá na casa, mais vazia do que entrou. Essa é a realidade, essa é a verdade. Tem aí uma que profetizava aí, ou que profetiza, está com um problema sério na família. Meu Deus do céu. Ela própria se intitula pastora, né? Mas... Então é possível que os cristãos sejam enganados, né? Claro. Tão convincentes serão os argumentos de prova dos enganadores no último tempo que vai ser difícil não nos afastar de Cristo. Se estamos preparados, o Senhor Jesus nos diz que podemos nos manter firmes, mas não resistiremos se não estivermos preparados. Para penetrar o disfarce dos falsos professores, devemos perguntar, eles estão usando em seus ensinos alguma pequena porção da Bíblia descuidando do resto? Quer ver um exemplo? Romanos capítulo 8, versículo 1, como é que diz mesmo? Como é que é? Esqueci agora, meu Deus, né? Vou lá buscar. Romanos 8, 1. Eita, às vezes foge. Vamos lá. Romanos 8, 1. Até o computador agora travou. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória! Oh, glória! É assim que ensinam. Muitos, não estou falando todos, tá? Muitos ensinam assim. Vírgula. Não termina o versículo, não. Vírgula. Que não andam na carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se andar segundo a carne, né, não vai para o céu. Segundo a gente entende ali em Gálatas. Capítulo 5, né? Quem pratica as obras da carne não vai para o céu. Então, nós precisamos entender que se alguém ensina meia verdade, quem é a verdade? O inimigo, irmão. O inimigo ensina meia verdade. Então, essas meia verdades, irmãos, é um perigo. É um perigo, né? Porque não falam, né, toda a palavra. Obras da carne, por exemplo. Qual foi a última vez que você aprendeu na tua igreja, né, sobre as obras da carne? Mas a obra do Espírito. Não, obra da carne. Quem? Quando? Que diz ali que o invejoso, o mentiroso, o fornicador, o glutão, e por aí, não vai herdar o reino de Deus. Então, precisamos, irmãos, de igrejas que falem mesmo, que confrontem o pecado, que diga ali, olha, tu continuar nessa tua caminhada aí, tu vai cair para o abismo.
Mesmo com carteirinha de crente, mesmo vendo aqui marcar o cartão, porque tu tá aqui para aparecer para homem, não é para Deus. Essa é a realidade. Não perdoa, tá botando o irmão na justiça, então o teu lugar é outro. Os ensinos quanto a Bíblia, com relação à Bíblia, né? Fala a respeito de Deus. Ali os ensinos traz mais para glorificar a Deus ou mais para promover a igreja e o ministério, né? Então essas coisas, né? Essas coisas nós precisamos ficar atentos, né? E é muito mais, mas que não dá tempo, é muito mais alerta. Então, aqueles dias depois que a aflição, o sol, versículo 24, o sol vai se escurecer e a lua não vai dar a sua luz, né? Para confirmar. Vão ter dias parecidos com esses antes, tá, irmão? Que a lua não vai dar luz, o sol vai escurecer, vai ter eclipse lunar, vai ter eclipse solar, vai acontecer antes mesmo desse dia aqui vai acontecer, tá? É para não pensar que é hoje, não, calma, que toda vez que vem um eclipse, alguma coisa vai ficar esquisita. Geralmente, depois do eclipse aí, para avisar que alguma coisa está mudando, enfim, não é coincidência não, tá bom, irmão? Versículo 25. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens. Opa! O Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, vem nas nuvens, ele não vem em secreto. Com grande poder e glória. Versículo 27. E ele enviará seus anjos, juntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu, né? Vai ali, os salvos vão serem aquela tal da colheita, né, irmão? Joio e trigo, não deixa que os anjos saibam como é que faz isso aí, pode deixar, né? É porque os anjos vão ver a marca que o verdadeiro crente tem, tá? E que não perdeu. A coroa, tá lembrado da coroa? Cuidado para que ninguém roube tua coroa. Então, versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem saber que já está próximo o verão. Versículo 29. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Tá vendo, irmão? Todas essas coisas. O alerta final aqui não é para você pensar assim, mas aqui está falando que vai vir no dia, e não. Todas essas coisas. Ele não vem enquanto todas essas coisas não aconteçam. Muito claro. Depois de todas essas coisas, ali sim, né, é hora de saber se ele vem amanhã. Antes todas essas coisas, ele não vem. É claríssimo, irmão. Não adianta você querer ver o final do capítulo da Bíblia. Você tem que examinar ele todo. A própria hermenêutica ensina isso. Senão a gente vai fazer doutrina em cima de um versículo. É o que a maioria dos estudiosos, até, como se diz, líderes, pastores, estão fazendo isso. Por quê? Não pega ali o versículo no final, embora eles ensinem que isso é errado. Porque eles aprenderam no seminário, aprenderam lá na teologia. Enfim, mas nessa hora eles ensinam errado. Todo o contexto, desde a hora lá que está lá o Senhor Jesus, que os discípulos perguntam assim, quando é que vão ser essas coisas? Quando vai acontecer o fim dos tempos? Aí ele vai explicando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer outro. Aí chega a fase da perseguição, da morte, né, de ser perseguido, enfim. Nós chega aquele momento, né, que fala lá da abominação da desolação, né, que vai colocar lá dentro do tempo que não existe. Então, para quem está chegando agora, é muita informação nova. Eu concordo que é muita informação nova. Por isso, eu sugiro, eu tenho aí, irmãos, 22 capítulos, mais 22 vídeos, mais um sobre Apocalipse. Então, assista, um por um, devagar, um hoje, outro domingo, enfim, mas vá assistindo para você se inteirar. E o que você achar que não estou errado, por favor, vem aqui, pode escrever. Nós não vamos entrar em debate, não. Se você falou alguma coisa que não tem na Bíblia, aí eu não posso. Mas se você falou alguma coisa que tem na Bíblia, aí, irmãos, aí eu posso responder, entendeu?
Então, existe muita gente que na atualidade teme aí uma destruição nuclear, né? Então, o Senhor Jesus diz que a terra vai passar, a verdade das suas palavras jamais se trocará nem abolirá, embora nós vamos ver os alicerces das estrelas caindo, vai acontecer mas lá no final. Aí nós já não estamos mais aqui, tá, irmão? Vocês podem ter certeza disso. É no final, depois do arrebatamento, que primeiro vem a grande tribulação, aí a grande tribulação vai durar 3 anos e meio, a grande tribulação dura 7 anos, mas a grande é 3 anos e meio, porque foi encurtado. Depois que isso acontece, morre crente, dá com pau, irmão, nossa, você olha lá o Apocalipse capítulo 6, o negócio é tão bravo, que as almas estão lá assim, até quando o Senhor vai permitir que esses homens fiquem matando crente, até quando? Dorme mais um pouquinho dele, troca as vestes dele, dorme mais um pouquinho, porque é necessário que os teus irmãos sejam mortos que nem vocês foram. Que palavra de sentido, velho. Já que eu estou morto mesmo, deixa eu dormir. Roupinha branca, ô glória! Roupinha branca, sabe o que é roupinha branca? Não sabe? Veste branca? Acabou o pecado. Limpou tudo. Aí vai no capítulo 7, você vê lá os irmãos sendo perseguidos, sendo mortos. Quem são esses? Quem vieram da grande tribulação, João? O ancião, né? Quem são esses, João? João não sei, são que vieram da grande tribulação. E lá no Evangelho também, no Apocalipse 20, versículo 4, também fala lá, o povo que vai morar no milênio, enfim. Então Deus usa a sua palavra, né, para a estabilidade, né, e na verdade também nos prepara. Não vai acontecer nada não, não posso, irmão, falar uma coisa dessa, que isso? Como é que não vai? A Bíblia avisou, a Bíblia avisa já. Quanto tempo que a Bíblia está avisando, irmão? Está escrito aqui. Está avisando, a gente não lê. A gente não lê. Será um tempo de grande sofrimento e perseguição pavorosa para todos quanto permanecerem fiéis a Deus. Só quem permanece fiel a Deus está lá no Apocalipse 12, versículo 17, e Apocalipse 13, versículo 15. Será um tempo de ira de Deus e de juízo contra os ímpios, né? Depois que nós formos arrebatados, depois da grande tribulação, né? Aí entra a ira de Deus. Antes não, irmãos. Antes ali nós estamos cumprindo, na verdade, ali a ira do inimigo e Deus provando a gente. Na realidade, nem provando, também, né? Mas limpando, nos limpando. Alguma coisa que a gente não limpou antes. Aí na grande tribulação, né? Escondido. Então, versículo 32, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho. Por isso não pode ler o versículo isolado. Isso aqui é um contexto final, ó. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Está bem no contexto final. Aí agora vem o dia e hora, né, irmão? Passou tudo, agora chega. Mas que dia que vai ser? Daniel mandou lá um recado, irmão. Mandou um recado. Aqueles que aguardam 1.290 dias, né? Espera mais uns 45 dias, enfim. Dando a entender, não marcando o dia, mas dando a entender, pelo menos na época. Então, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o dia. Não, aqui está escrito o tempo. Não sabeis quando será o tempo. Você não arrisca nem dizer o dia, mas o tempo. Aí vai chegando, vai terminando, aí vai chegando. É como, versículo 34, é como um homem que partindo para fora da terra deixou a sua casa e deu autoridade a seus servos e a cada um a sua obra e mandou o porteiro que vigiasse. E vigiai, porque, versículo 35, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Versículo 36, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Ou dormindo, ou coisa pior, né, irmão? Coisa pior. O Senhor Jesus foi lá no Getsemane, pegou lá os discípulos dormindo. Vem orar aqui comigo. Né? Eu vou sim, Senhor. Aí dormiu, enfim, como está mais ou menos aí, né? O retrato de muitas igrejas nos dias atuais. Versículo 37, as coisas que vos digo a todos, vigiai. Vigiai, é isso aí, vigiai. Tem que vigiar, por que tem que vigiar? Porque se não vigiar, irmãos, a gente cai, sabe? Porque a carne é fraca. Né? Então, a gente muitas vezes vai passar por adversidades.
e adversidade, a gente fica triste. Sabe o que acontece na adversidade? Parece que Deus abandonou a gente. Essa é a realidade. É bem lembrado disso. Olha lá, os discípulos de Jesus, com Jesus físico no barco. Quando veio a tempestade, o que eles disseram? Senhor, Jesus tirando o sono, porque não orou a madrugada toda, estava cansado, né? Carne, né, irmão? Cansa, né? Não te incomodas conosco, não te importa que nós venhamos a morrer. Jesus vai. Barco para cima, para baixo, aquela coisa toda. Vento, cala-te, mar, aquieta-te. E aí olha para os discípulos. Onde é que está a fé de vocês? Ele não fala isso para gente? Ele fala para mim, irmão. Ele falou para mim. Foi hoje, senhor. Que vergonha, senhor. Cadê tua fé? Falou, irmão. Falou para mim. Entendeu? Então nós precisamos, senhor, ô glória! Quando vem essas vendavais, essas ventanias, o senhor levantou quem para fazer? A nós, irmãos. Nós somos luz do mundo, olha que responsabilidade. Sal da terra, luz do mundo. Mas não adianta só ficar repetindo versículo, não. Nós temos que pôr em ação. O senhor levantou de madrugada, vai orar, irmão. Não é para dormir, não. Não é para ficar pensando na minha conta que eu tenho que pagar. Não, irmão, é para orar. É para buscar, é para clamar, é para interceder pela família. É para anular alguma coisa que está vindo contra alguém da tua casa ou da tua família, enfim. Levanta. Aí depois, né? Se eu te der sono, aí tu dorme de novo. Oh, glória a Deus, aleluia a Deus. Como é bom, Deus, como é bom a tua visitação. Oh, coisa gostosa, Senhor. Eu quero e peço a Ti, faça teu povo sentir isso, Senhor. Faça teu pequeno aprisco sentir, ser visitado, Senhor. Oh, glória! Testifica no coração teu, dá sede, dá fome a teu povo para te buscar mesmo em verdade, em espírito, para te adorar, para te louvar, para te glorificar. Não é ficar murmurando, reclamando da vida, não, Senhor. Mas te adorar, para realizar o impossível na vida, para que possam dar glória e glorificar o Senhor. Fortalece teu povo, Senhor, esse pequeno aprisco. Espírito Santo, glorifica o Senhor Jesus Cristo através dessa obra, testifica os corações. Eu te agradeço no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.